Para Dugin, é papel da Rússia introduzir a desordem geopolítica na atividade interna norte-americana, incentivando todos os tipos de separatismo e conflitos étnicos, sociais e raciais, apoiando ativamente dissidentes, grupos extremistas, racistas e sectários, a fim de desestabilizar os processos políticos internos nos Estados Unidos. Vocês se lembram, né, que na semana passada, sexta-feira, nós conversamos a respeito das agências de fake news da Rússia? O objetivo é quebrar as democracias por dentro. O foco é a democracia norte-americana. Porém, todas as democracias correm risco, inclusive a brasileira. Hoje nós vamos conversar a respeito de Alexander Dugin. Ele é o ideólogo de Vladimir Putin. Nós não temos como compreender o Putin sem compreender as ideias do Dugin. Alexander Dugin, junto com Olavo de Carvalho e Steve Bannon, criaram o que eles chamam de a quarta teoria política, que defende uma alternativa às três principais ideologias do século XX, que foi o liberalismo, o comunismo e o fascismo. Inclusive, Dugin disse diversas vezes que os comunistas e os fascistas são perdedores. Então, pessoal, hoje nós vamos entender melhor o que pensa o principal ideólogo de Vladimir Putin. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliane e você está no canal Vai e Veja. Para que eu falo a respeito de história e literatura, se te interessa, se inscreve por favor. Eu peço que você utilize o campo dos comentários, manda esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça do seu like, tudo isso é bastante importante. Então pessoal, hoje nós vamos conversar a respeito do principal ideólogo do Putin, o Alexander Dugin. Eu tenho percebido que tem algumas pessoas que estão com bastante dificuldade em compreender a ideologia do Putin. Muitas pessoas estão vinculando o presidente da Rússia à esquerda, pelo simples fato dele fazer críticas aos Estados Unidos. Essas pessoas, elas estão muito vinculadas ainda com a mentalidade da Guerra Fria, em que o mundo era dividido entre capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e socialistas, liderados pela União Soviética. O nosso contexto, o contexto atual, ele é muito mais complexo. O Putin, ele não tem nenhum vínculo com as ideias de esquerda. Vladimir Putin é mais próximo de Bolsonaro e Trump do que de Gabriel Boric, Pepe Mujica, Lula, compreendem? E a gente tem que entender isso muito bem. A crítica feita por Putin aos Estados Unidos não se refere somente ao imperialismo norte-americano ou pelo fato dos Estados Unidos terem invadido o Iraque. A principal crítica que Putin e Dugin fazem aos Estados Unidos refere-se à democracia. E eu acho que as pessoas estão com muita dificuldade em compreender isso. E estão com dificuldade de entender que todas as democracias estão em risco, inclusive a brasileira. Compreendem? Então vamos lá, eu acho que talvez hoje eu consiga explicar isso melhor, tá? Para compor esse vídeo, eu utilizei como referência o livro A Guerra pela Eternidade, de Benjamin Teitelbaum. Nessa obra, o autor trata dos três expoentes do tradicionalismo, o Alexander Dugin, Olavo de Carvalho e o Steve Bannon. Eles tinham discordâncias entre si, principalmente em relação à China. Eu vou focar aqui no Alexander Dugin. O Olavo de Carvalho e o Steve Bannon, eu vou falar às vezes a respeito deles aqui no vídeo para poder explicar a ideologia do Dugin e tal, para facilitar aqui o nosso entendimento. Tá certo? Mas eu não vou poder falar dos três, porque senão o vídeo vai ficar muito longo.
Então, Teitelbaum ele fala o seguinte, que para entender o tradicionalismo fica mais fácil nós compreendermos o que eles rejeitam, né, o que esses três ideólogos não aceitam. Segundo Steve Bannon, o tradicionalismo significa a rejeição da modernidade, a rejeição do iluminismo, a rejeição da separação entre igreja e Estado e a rejeição ao materialismo. Também eles têm um desprezo por uma ideia de fé no futuro, fé na política e também da valorização da ciência. As consequências de um Ocidente que para esses três ideólogos está decadente são a democracia, o feminismo e a homossexualidade. Os três ideólogos dizem que as ideias deles vão muito além de esquerda e direita. E os três são, por definição, anti-imigração, são populistas e também muito nacionalistas. Agora, faz sentido para vocês o Putin ter trabalhado com as agências russas de fake news, com os partidos de extrema-direita, europeus, contra a imigração? Faz sentido agora? O patriarca do tradicionalismo é René Guénon, que se converteu ao islamismo, ele era francês, se converteu ao islamismo e foi morar no Cairo. René Guénon e os seus seguidores acreditavam que um dia houvera uma religião, a tradição, o cerne ou a tradição perene, que fora perdida, e o que sobreviveu foram apenas fragmentos espalhados e seus valores e conceitos em diferentes práticas de fé. Então, o tradicionalismo ele pode estar em várias religiões, mas precisa ser o cerne dessas religiões. É uma coisa meio complicada, né? Mas a gente vai entender, né? Eu não vou poder me aprofundar no René Guénon, mas falando do Dugin dá para entender qual é a ideia aqui. Esses três tradicionalistas também foram influenciados por Julius Evola, que apoiou o fascismo, e os discípulos, né, do Julius Evola entendiam que as ideias tradicionalistas funcionavam como uma defesa para o verdadeiro europeu. Evola propunha que, entre aspas aqui, a raça ordenava os seres humanos. Então os arianos estavam no topo e na base os semitas e os africanos. Eles entendem que um passado glorioso precisa ser resgatado. Então faz sentido para vocês Putin resgatar Stalin? Então, lembrando, Putin não quer a ideologia socialista do Stalin. Ele não está interessado nisso, ele está interessado no nacionalismo e, entre aspas aqui, no passado glorioso que o Stalin representou na União Soviética, tá certo? E Putin também resgatou os czares. Então, os czares, os Romanov, por exemplo, se tornaram santos no governo do Putin. Alexander Dugin é fruto da União Soviética. Ainda durante o regime, ele chegou a ser preso por estudar espiritualidade. Quando ele foi solto, Dugin e seus amigos tiveram como castigo limpar neve das ruas. E foi nesse grupo que Dugin estudou René Guénon. Quando caiu a União Soviética, Dugin sentia muitas saudades do regime. E ele, assim como Putin e muitos soviéticos, criaram um ressentimento muito grande por conta disso, principalmente em relação ao Ocidente. No caso do Dugin, ele começou a responsabilizar todas as coisas ruins que aconteceram com a queda da União Soviética, né, que se tornou uma barbárie, as coisas ficaram, a União Soviética, a Rússia ficou
por um período sem lei, muita violência, não tinha produtos nas prateleiras, enfim. Tudo isso, na cabeça do Dugin, era responsabilidade de um único país, os Estados Unidos. E ele faz o vínculo entre Estados Unidos e democracia liberal. Compreendem? Certo. E aí, o Dugin chegou a pensar num partido, sem pé nem cabeça, que seria o Partido Nacional Bolchevique. O nome era uma homenagem ao nazismo e ao comunismo. Isso significa que o Dugin é nazista ou comunista? Não, de maneira nenhuma. O Dugin, ele é uma pessoa ressentida com os Estados Unidos e, por consequência, com a democracia. E aí, na cabeça dele, ele queria formar um partido que se opusesse a isso. E Dugin pensou no nazismo e no comunismo. E aí, logo, ele abandonou essa ideia. Inclusive, o Dugin fala que os nazistas e os comunistas são perdedores. São os grandes perdedores do século XX. Tá? Então, ele não corrobora com essas ideologias. E aí, depois de quebrar com essa ideia desse partido, Dugin começou a desenvolver as ideias atuais. Na cabeça dele há um conflito entre um Atlântico liberal e uma Rússia eurasiana, que é, na cabeça dele, a principal opositora aos Estados Unidos. Os três ideólogos veem a tradição e a espiritualidade como uma oposição ao capitalismo internacional, que eles chamam de globalismo, personificado numa figura chamada George Soros. Quem que é esse George Soros? Ele é um empresário judeu sobrevivente do Holocausto que ganhou dinheiro com especulação financeira. George Soros utilizou seu capital para abrir uma ONG e promover a democracia nos países, visto que ele foi vítima do nazismo. Por conta disso, George Soros é considerado o maior inimigo desses três ideólogos. Segundo Dugin, a Rússia está destinada a predominar no território da Eurásia, um território alinhado com as fronteiras de quem? Da União Soviética. Assim, ele defende a expansão da Rússia para todo esse território, esse território que ele entende como histórico russo. E isso, obviamente, inclui quem? A Ucrânia. Numa entrevista à Folha de São Paulo, em 2014, Dugin disse que a Ucrânia é um estado falido e criado artificialmente. O que o Putin disse sobre a Ucrânia? Mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa. E culpou lá os bolcheviques pela existência da Ucrânia e tal, e falou que a Ucrânia não existia como nação. Essa ideia está presente no Dugin. Depois da ascensão de Vladimir Putin, Dugin começou a aprimorar o seu acesso ao Kremlin. Ele elaborou várias propostas políticas que circularam ali pelo governo de Vladimir Putin. Também ele se encontrou com o presidente da Rússia várias vezes. E a imprensa começou a observar uma coisa. Putin repete as expressões utilizadas por Dugin. Por exemplo, descrevendo a Rússia como eurasiana, outra coisa. Também nomeia conspirações como quinta coluna. Isso tudo está presente nas obras do Dugin. Vocês se lembram das ações russas na Geórgia? Então tinha lá a Ossétia do Sul, com separatistas pró-Rússia. A Rússia começa a fomentar e dar dinheiro para esses separatistas. E aí, com a justificativa de proteger esses separatistas, a Rússia ataca a Geórgia. E o Dugin falava que a Geórgia estava promovendo um genocídio contra a população que se identificava como russa. O que o Putin está fazendo com a Ucrânia agora?
falando que os ucranianos estão promovendo um genocídio ali na região do Donbass contra a população que se identifica como russa. Percebem aqui? Muito bem. Outra coisa também, Putin começou a se referir ao leste da Ucrânia com o termo Nova Rússia, ou Nova Rússia em português. Também Dugin participou de várias reuniões durante a Segunda Guerra da Chechênia, que foi promovida por Vladimir Putin. Vladimir Putin praticamente governa junto com a Igreja Ortodoxa. A gente pode falar que governa junto ou que a Igreja Ortodoxa está subordinada ao governo de Vladimir Putin. Eu não sei se ainda é, mas eu tinha visto num documentário que o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa era agente da KGB. Né? Tinha sido agente da KGB e amigo do Putin. Eu não sei se ainda é o mesmo patriarca. E aí, o que é interessante, eles fundaram um canal baseado na Fox News, que se chama TV Tsargrad, e esse canal tem ligações com a Igreja Ortodoxa, e o Dugin é figura carimbada nesse canal. E ele sempre aparece falando coisas do tipo, olha só, o ciclo da União Europeia acabou, o sol começa a se pôr. Enfim, pessoal, qual é a discordância dos três ideólogos? A China. Então, Steve Bannon e Olavo de Carvalho veem a China como um país bastante ruim. Olavo acreditava e o Steve Bannon acredita que a China não valoriza a vida humana, tá? Enquanto Dugin acredita que a Rússia deve se afastar o máximo possível do Ocidente decadente e fechar com a China. Percebe? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais!